Passou! Boa tarde, boa noite, bom dia, que hoje tem padaria! Bem-vindos a mais um Pod Delis, que aqui a gente fala sobre um pouquinho de comida, um pouquinho de gastronomia e um pouquinho também sobre o saber, como tá tudo interligado. E no Pod Delis de hoje eu tô querendo saber de um trem, você vai me falar. Comida é uma experiência ou não? Uai, na perspectiva de Platão, comida é só para encher o bucho. Então, para ele, culinária é comparável à retórica, que é uma atividade empírica e ela é destinada a seduzir e satisfazer uma necessidade primária, que seria encher o bucho. Tá, mas um trem que não tá saindo da minha cabeça é se esse paradigma foi abandonado ou não hoje em dia. Não, então eu vou ter que te responder com uma narrativa. Ela é curtinha, dá pra você entender. E ela é de Perulo, esse cara sabe das coisas. Ah, tá. Mas quem que é esse Perula aí que eu nunca ouvi falar? Me conta mais que eu tô querendo saber. O Perulo, ele é um filósofo italiano e ele afirma que a memória, a cultura, os valores estéticos alteram o nosso paladar. Ah, massa demais. Mas e essa narrativa aí? Qual que ele enfatiza? Então, nessa narrativa dele, Ferran Adrià, ele era um cozinheiro catalão e ele era reconhecido por sua cozinha vanguardista e criativa, pautada na desconstrução de textura e célebre por seu viés artístico. E aí ele foi criticado por um filósofo em um editorial de um jornal espanhol. Se acredita? Nossa, esse cara é interessante, né? Mas qual que é a crítica que ele fazia? Então, o argumento da crítica estava na construção de que a gastronomia pertence ao universo do artesanato e que ela deveria ater-se ao efeito de saciar fome e só, já que era arte, de fato, apenas poderia existir depois da função biológica ou para além dela, condensando o argumento do paradigma filosófico antigo. Nossa senhora, então concordo demais com o que ele tá falando. Porque pra mim, a comida serve pra isso mesmo. Pra eu comer, por exemplo, depois que eu comer o piqui, minha pamonha, o que eu quero fazer mesmo é descansar, dormir. Não tem esse auê aí todo, não, pra comida, pra comer. Uai, mas você não sabe a resposta do cozinheiro para poder ficar falando isso. O cozinheiro falou que a escolha de um restaurante significa desejar uma experiência sensorial, estética, cultural, artística, colocando sua expressão em equivalência ao investimento na compra de uma peça de roupa, de uma ida ao teatro, de uma botina, de um rodeio. Mas eu não tô entendendo muito bem, não. Você vai ter que me explicar melhor. Então, por que o paladar, de acordo com essa abordagem, não pode ser analisado em um único sentido? Por exemplo, por que eu não posso só sentir o gosto da pimenta na minha boca? Porque esse processo desenvolve com a participação do olfato, da atuação cerebral e que ele também é sensível aos estímulos físicos e a outros agentes influenciadores, como a cultura e o contexto, por exemplo. Então, a gente pode dizer que o paladar, bem como a experiência, compõe um sistema perceptivo complexo, não sendo meramente mecânico ou instintivo, mas sim um entrelaçamento de corpo e mente com o meio ambiente. Então tá tudo ligado com uma experiência e o sabor que a gente sente. Ah, não sei não, viu? Pra mim, comer em um restaurante top de linha é muito diferente do que comer na beira da estrada da BR-50. Pode até ser que é bem diferente, mas a gente não pode afirmar que o prazer só pode ser encontrado no restaurante top de linha ou que a experiência do paladar apenas acontece no meio da beira da estrada, já que esses dois momentos são construídos a partir de uma necessidade puramente biológica ou fisiológica. Ah, sim. Mas então me responde outra coisa também. Como comer é capaz de gerar prazer e, além de só gerar prazer, gerar conhecimento? Uai, é através de uma característica endocorpórea atrelado a um cenário de sentido, a um saber perceptivo relacionado ao corpo, que deve ser observado, refletido, expresso, compartilhado e conceitualizado para dar conta de todas as suas possibilidades. Então você tem que comer, saborear, perceber, observar, refletir, compartilhar, e aí que vai dar
conta de todas as possibilidades. Ah, mas qual que seria o tipo de estética do paladar? Então, é uma estética relacional. Por exemplo, no livro O Gosto como Experiência, do Nicola Perulo, aquele cara lá que eu já te falei, você sabe, aquele pica, discute a problemática do paladar. Ele discute a problemática do paladar e ele tenta encontrar um meio de definir a complexidade do fenômeno do paladar através do aspecto estético. Então, ele compreende a percepção gustativa, e compreender isso significa aceitar a complexidade do fenômeno, que é cultural e biológica, individual e coletiva, efêmero e durável, além de construído em um cenário de mistura de forças heterogêneas. Tratar do gosto como experiência estética significa tratar de seus comportamentos e acessos disponíveis através de um processo de observação e assimilação durante a experiência do alimentar. Então, você tá vendo, é tudo interligado só para você gostar de comer. Nossa senhora, é coisa demais, hein? Mas se eu te perguntar então, o paladar também pode estar associado à cultura, à religião e à fé? Ai, lógico que sim, né? A comida do candomblé, por exemplo, ela representa o ato de ligação homem-divino. E por meio disso, a presença da comida no terreiro aponta para a centralidade da transformação ético-moral do adepto no processo de evolução espiritual. Mas você fez uma bagunça na minha cabeça que, meu Deus, pelo amor de Deus, eu não entendi foi nada. Me explica de novo isso. Não, então peraí que eu vou resumir. Resumidamente, para quem é do candomblé, comer um alimento que vem do divino está conectado a ele. E eu acho que a mesma coisa acontece em um monte de religião, viu? Mais pra frente eu vou te contar. Ah, mas eu não entendi muito bem, por exemplo, o que o terreiro tem a ver com a comida? Então, a cozinha do terreiro, ela constitui um dos lugares de maior importância, demonstrado pela dedicação e conhecimento das cozinheiras, as iabazes, sobre o que oferecer aos orixás e toda a história desse conhecimento por parte dela e pelos seus antepassados. Então, dentro da comida, eles vão transmitir toda uma história dos orixás e oferecer também uma proposta para se conectar ao orixá. Ah, e qual que seria o cardápio dessa cozinha? O cardápio ele é seguido por critérios organizacionais. Então, primeiro vem as preces, os banhos e os preceitos, que o ato mitológico, a sedimentação de comer, não apenas no tangue de orixá, mas também aos filhos deste. Por isso, é relevante atentar-se ao fato de que os mitos surgem de uma presença constante da oralidade dentro dos terreiros de candomblé. Assim, é por meio dos relatos mitológicos que é possível construir um cardápio dos orixás. Nossa, então é todo um processo espiritual por trás. E isso vai desde a preparação, circulação, distribuição e do consumo mesmo. É um conjunto de fatores que tornam não apenas um elemento ou um ingrediente para a prática do ritual e magística, mas um rico e escopo de sociabilidade homem-deus, homem-homem. Então, é toda uma trajetória para você se conectar com Deus, o Deus deles. Ah, então você pode me dar, por favor, um exemplo de ritual? Tá, então um exemplo de um ritual foi assim: em um dos eventos realizados, denominado de feijoada de Ogum, pode-se observar todo o trato o trato com a comida. E neste dia, tudo tinha que estar limpo, organizado e bem feito, porque Ogum desceria em terra. Então, aberta a gira, depois dos procedimentos ritualísticos básicos, que são as orações, cantigas, aconteceu a descida de Ogum, que com axó e iluquê, que são a roupa do orixá e os fios que ele coloca, então ele abraça e abençoa todos os presentes, ao saudá-lo com 7 palmas e com o bate-coração. Nossa, de feijoada eu gosto demais.
Mas eles comem a feijoada porque não é possível que eles não vão comer essa feijoada depois de todo o ritual. Lógico que sim, mas não é torturante ficar esperando, não. Porque para eles é um ato sagrado e faz parte de todo um processo. Mas também gosto de feijoada, mas às vezes dá dor de barriga, hein? Isso é verdade. Feijoada dá dor de barriga demais. Mas é apenas comendo a feijoada que eles se conectam com Ogum? Não é bem assim, não. Durante a comensalidade da feijoada, fossem mandados apenas pensamentos positivos, pedidos de proteção, prosperidade e axé para se vencer os obstáculos da vida, pois orixá não realiza maldade. Ao ingerir a feijoada, os adeptos acreditavam na ingestão das energias ativadoras da capacidade em atingir o alcance daquilo que foi pedido. Assim, quem pediu o mal estaria ingerindo o próprio mal. Ah, mas você me explica melhor uma coisa? Por que, por exemplo, a feijoada tá tão associada ao deus Ogum? Então, para começar, que Ogum não é deus, é orixá, né? Mas ok, é um orixá de fogo. E aí, seu elemento é o minério de ferro e ele simboliza a guerra. Então, na visão deles, o cará, feijão mulatinho com camarão e o dendê, manga espada, cerveja branca, é a forma do paladar sentir o orixá. E como o minério dele é o ferro, na feijoada é feijão, tem ferro. Pois é, eu acho que eu entendi. Então a alimentação e a religião fornecem às pessoas que são adeptas à Umbanda e o Candomblé um conjunto amplo de referências, normas, valores e símbolos que direta e indiretamente interligam o mundo dos homens, que é o nosso, o mundo da carne, ao mundo dos espíritos. Isso, Edberto, exatamente isso! Cara, você ficou até mais inteligente assim. Que isso, era só curiosidade, mas isso realmente é sensacional. E é bem diferente das religiões de matriz ocidental, que é daqui da nossa parte do mundo, do ocidente, onde o Brasil se localiza. Sim, isso aí. Então, no cristianismo, por exemplo, você come o corpo e o sangue de Cristo. Para quê? Para se conectar com o sagrado. Já nas religiões brasileiras e de matriz africana, você come com o orixá, para sentir o sagrado, entendeu? Pois é, e além da comida conectar na forma do saber, os deuses gregos não ficam fora do interagir na comida também não, viu? Ah, e você me explica então, em que sentido os gregos faziam esse mesmo tipo de ritual com a comida? Tem duas coisas que estão sempre presentes, comida e sexo. As comidas afrodisíacas têm sido usadas por muitas culturas, desde os antigos persas até os astecas, para impulsionar o desejo sexual. Você me explica melhor então, o que é o afrodisíaco e de onde que vem isso? Então, afrodisíaco vem do nome Afrodite, a deusa grega do amor e da beleza. E parece que muitos dos alimentos afrodisíacos que são consumidos até hoje têm sua origem naquela época. Ah, então deixa eu te perguntar uma coisa que agora eu tô morrendo de curiosidade. Tem alguma comida que a gente normalmente come no dia a dia que é afrodisíaca? Nossa, demais da conta! Um exemplo é o morango. A lenda diz que os morangos se originaram das lágrimas em forma de coração de Afrodite, deusa do amor, depois que ela soube da morte de seu amante, Adonis. Porém, hoje em dia os morangos são considerados comidas afrodisíacas porque são ricos em vitamina C, que é importante para a produção de hormônios sexuais e neurotransmissores químicos no cérebro que aumenta o libido. Além disso, a vitamina C pode ajudar a montar o seu sistema imunológico saudável. Ah, você me falou disso, eu lembrei de uma frase daquele moço lá que você tinha me falado, o Ferran Adrià. E ele fala assim: comer e fazer amor são atividades tão intensamente relacionadas que às vezes se confundem. Nossa, deu até fome esse papo todo de comida. Bora na cantina do seu João então, comer aquele pão na chapa e aquele suquinho de laranja. Vamos! Então é isso, gente. O Pod 10 vai ficando por aqui. Obrigada, eu espero que vocês tenham aprendido muito sobre comida e cada
tenha entendido qual que é o poder da comida nas nossas vidas. Eu entendi demais. Eu imagino vocês então, né? Que vocês deviam